Aleluia, Jesus. No tempo do rei Nabucodonosor, ele era um rei muito conceituado. Só que foi para 3 jovens no reinado de Nabucodonosor. Esses 3 jovens, temente a Deus. O rei Nabucodonosor, então, mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura. Você calcula comigo, filho. Esse templo tem 12 metros. 12 metros. Você imagina uma estátua de 27 metros de altura. Se eu não me engano, é 3 metros de largura. Então o rei decretou que todos aqueles que não adorassem aquela estátua, aquela imagem, iam ser jogados numa fornalha de fogo ardente. E alguns chegaram para o rei. Isso, pode sentar, filhos. Alguns chegaram para o rei e disseram: rei, tem 3 jovens aí que não adoram a estátua, que não querem reverenciar o rei. Ele disse: então, aqueçam a fornalha. Quem não me adorar, quem não estiver aqui no dia que eu inaugurar a estátua, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. E o rei mandou então que todos, chamem todos, vamos inaugurar a estátua. Na hora que nós inaugurar, todos vão estar aqui de joelho, adorando a minha estátua, porque eu sou o rei. Nabucodonosor começou a se achar. Ele pensava que era o rei. Ele pensava que podia tudo. Ele pensava no seu coração. Só que ele esqueceu que tinha um Deus Todo-Poderoso. Esses 3 jovens, eles se guardaram na prisão. Não quiseram o manjar que era oferecido lá pelo rei. Esses jovens começaram, então, a jejuar da comida que era oferecida pelo rei. A fé desses jovens se fortaleceram, porque eles não quiseram do manjar do rei. Esses jovens começaram a se guardar. Esses jovens começaram a dizer não para a carne deles. Aí você vai ver onde é que entra a fé. Tudo que era oferecido no palácio, os 3 jovens disseram: nós não queremos. Se for possível, nós queremos ser tratado a legumes, frutos da terra e nada mais. E o rei assim concedeu. Então chegou a hora desses 3 jovens estarem no corredor. Vamos imaginar hoje tem o corredor da morte. As prisões, né? Esses 3 jovens estavam no corredor da morte. Se eles não adorassem aquela estátua, iam ser jogados na fornalha de fogo. E chegou a hora de provar a fé desses jovens. Nós não adoraremos a imagem, a estátua, jamais. Então mandaram amarrar esses jovens. Olha só. Mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego
e os jogassem na fornalha. Mas na frente eles vão dizer: nós não adoraremos ao rei a tua estátua, porque o nosso Deus vai nos livrar da fornalha, vai nos livrar da tua mão. Olha a fé desses jovens, queridos. Estavam no corredor da morte. Que fé tinha esses jovens, queridos? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. 7 vezes mais. E eles ali, irredutível. Não adoraremos a imagem. Soldados, peguem eles, amarrem capa, amarrem tudo e joguem na fornalha. E eles, irredutível. Os soldados mais fortes, diz ali, levantaram esses jovens e jogaram os 3 na fornalha. E quando o rei foi ver, ele disse: por que tem 4 homens lá dentro? Soldados, por que tem 4 homens lá dentro? Só manda jogar 3. De onde veio esse outro? Não souberam responder. Diz o rei: esse 4º homem, ele tem a semelhança do filho dos deuses. Olha só. Estou vendo homens andando soltos na fornalha. Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. O 4º homem parece o quê? Tudo isso aconteceu por quê, filhos? Porque eles rejeitaram os manjares, rejeitaram os oferecimentos do diabo. A aflição deles era grande, pode ter certeza. Eram 3 jovens. A aflição era grande, filhos, não brinca. Mas não negaram a fé. Não negaram a fé. Não se prostraram diante do problema. Não se ajoelharam diante da ameaça do rei. Eles vendo a fornalha, não quiseram saber. Porque o nosso Deus, ó rei, Ele vai nos livrar da fornalha e da tua mão. E da tua mão, rei. Porque tu não é nada. O nosso Deus é tudo. Ele pode tudo. Ele sabe tudo. Você tem fé? Você sabe o que é fé? Te espelha nesses 3 jovens. Estavam no corredor da morte. Quem não se dobrar vai perecer na fornalha. Não tem problema. Faz o que você quiser, rei. Mas nós 3, não vamos nos dobrar. Ainda que seja fome, ainda que seja nudez, ainda que seja o aperto, ainda que seja ameaça, ainda que seja cadeia, pode ser o que for, nós não negaremos a nossa fé, ó rei. Você é filho de Deus, cuide, para não negar a fé. O problema vem e ele passa. A fome vem e ela passa. A noite vem e ela passa. A chuva vem e ela passa. As ameaças vêm e ela passa. O que não passa é o nosso Deus. É a eternidade. Essa não passa. Por muito pouco hoje estamos negando a fé. Por muito pouco. Muito pouco. Estamos saindo do caminho. Por muito pouco estamos negando a nossa fé. Estamos negando Jesus, que deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário. Por muito pouco, muitos estão negando a fé.
como um dia eu fiz e me quebrei tudo. Por isso eu digo para você, filho, não negue a tua fé. Siga em frente. Levante os braços e diga: eu tenho um Deus. Problema, eu tenho um Deus. Fome, eu tenho um Deus. Dívida, eu tenho um Deus. Enfermidade, eu tenho um Deus. Imadaramanaya. Ikancheramanai. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus? Você tem um Deus? E esse Deus já te decepcionou alguma vez? Esse Deus já te deixou ir para a fornalha alguma vez? Ainda que você entre na fornalha, essa passagem é um exemplo. Deus não livrou os 3 de ir para a fornalha. Só que quando eles foram jogados na fornalha, Deus já estava lá parando eles. Oh! Deus já estava lá parando eles. Tanto que o rei viu 4 homens caminhando para lá e para cá, sem vestígio de fogo nem fumaça. Oh, aleluia! Deus de maravilhas. Não negue tua fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem ter fé. É impossível nós subir até o céu sem fé. É impossível. Olhe para mim, filho. Olhe para mim. Eu tenho fé. Eu tenho fé. A minha fé ninguém rouba. A minha fé ninguém mata. Fornalha nenhuma vai tirar minha fé. Problema nenhum vai roubar minha fé. Seja o que for, venha o que vier, o vento que vier, ninguém jamais vai roubar minha fé. Diz a Bíblia: se você tiver fé como um grão de mostarda, diga para esse monte: sai daqui, e ele vai sair. Problema, sai, ele vai sair. Se você não negar a fé, filho, você vai ter autoridade para fazer isso. Você vai ter autoridade para fazer isso. Diz a Bíblia que a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Daniel, na cova dos leões, ele teve fé, porque ele servia um Deus poderoso. Esses 3 jovens serviam um Deus poderoso. Por isso eles falaram: nós não vamos adorar. E deu, acabou. Faça o que tu quiser, rei. Nós não vamos se dobrar. O problema vem, sabe? Ele se prostra assim, como grandão na tua frente. É assim que acontece, filho. O problema vem, ele se coloca na tua frente como um gigante, para fazer você negar a fé. Mas você tem que ver uma coisa: que você tem um Deus que é maior que tudo. Você tem um Deus que é poderoso, criou o céu e a terra e tudo o que neles há. Diante desta palavra, filho, se você estava pensando em negar tua fé, não faça isso, filho. Olhe para esses 3 jovens. 3 jovens. E no momento que esses 3 homens mais fortes do rei, vai estar ali mais na frente, esses 3 jovens, quando foram levantados para serem jogados na fornalha, diz a Bíblia que o fogo consumiu aqueles soldados. Olha a diferença, filhos. Olha a diferença. Quando eles levantaram aqueles jovens, a fornalha estava tão aquecida que consumiu aqueles soldados. E os 3 jovens, o que aconteceu? Deus estava aparando eles lá dentro. Você prestou atenção? Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou dentro da fornalha. Deus não impediu que os soldados viessem e pegassem eles. Não, Deus deixou. Porque até ali a fé deles estava sendo provada. Até ali a fé estava sendo provada. Deus livrou eles dentro da fornalha. Talvez Deus não vai impedir que o vento chegue na tua vida.
Talvez Deus não vai impedir que o problema chegue na tua vida. Mas se você tiver fé, presta atenção, se você estiver negando a sua carne, dizendo não para a sua carne, dizendo não para o seu eu, aí então a tua fé vai estar fortalecida. Porque se nós alimentar o nosso eu, se nós alimentar a nossa carne, se nós querer tudo que o mundo oferece, aí então, filho, vamos estar vulneráveis. Vamos estar vulneráveis. Nós temos que negar, filho, os oferecimentos que vêm. Temos que dizer não para a nossa carne. Não para os oferecimentos, e sim para Deus. Sim para os oferecimentos de Deus. Aí sim, filho. Amém, queridos? Você tem fé? A fornalha pode chegar até você? Os soldados podem amarrar você? E levantar e levar para a fornalha? Será que pode? Será que você tem fé? Será que muitos de nós não íamos negar a fé? Daquela fornalha aquecida tanto que é o ponto de chegar o soldado na boca da fornalha e ser consumido? Temos que pensar, filhos. Sem fé, não iremos a lugar nenhum, filho. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. Sem fé, uma gota de água se torna um enchente na nossa vida. Você pode ter certeza, filho. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Te espelhe nesses 3 homens, filho. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não negaremos a nossa fé. Estaremos firmes. Pode fazer o que você quiser, rei. Não negaremos a fé. Peguem eles, lancem na fornalha. Não negaremos a fé. Jamais. Por isso o rei viu 4 homens lá dentro. Um era semelhante ao Filho de Deus. Claro que era semelhante. Jesus estava ali. Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Ei, venha até Jesus nessa noite. Venha para Ele. Entregue teu coração para Jesus nessa noite. Você que está aí com a sua fé abalada. Você que está aí balançando. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Volto para a igreja ou não volto? Ei, você que está com a sua fé abalada, vem aqui na frente, vem. Vem aqui na frente, vem. Se você quiser. Você que está aí balançado. Vem na frente, filho. Nós fazer uma oração. Para nós pedir que o Senhor renove tuas forças. Para que Deus renove a tua fé. Para que Deus renove a tua fé, filho. Santo de Israel. Tua palavra, Senhor, foi lida. Tua palavra, Senhor, foi pregada. A tua palavra, Senhor, foi entregue nessa noite. A fé. Temos que ter fé. Se não tivermos fé, seremos abalados, seremos consumidos, seremos destroçados, seremos despedaçados. Se nós não tivermos fé, filho, nos tornaremos um nada. Qualquer gota de água na nossa vida se torna uma enchente. Qualquer gota de água nos afoga. Qualquer ventinho nos leva para lá, nos leva para cá. Mas se nós estiver fortalecido, se a nossa fé estiver renovada, a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra foi entregue nessa noite, filho. Não perca a tua fé. Não perca a tua fé, filho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É o vaso mais bonito dessa igreja. Que vaso bonito está se tornando, né, irmãos? Primeiro as irmãs queriam empurrar ele aqui, dar uma bundada, agora não. Agora está se tornando um vaso cheio do Espírito Santo.
Que palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Vamos dobrar o nosso joelho nessa noite. Vamos pedir que o Senhor renove a nossa fé. Vamos pedir que o vento que vem na nossa vida, que a gente não venha murmurar, mas a gente venha ver como um algo vindo do céu, para nos transformar, para nos abençoar. Naquela província, toda aquela província foi salva através da fé de Sadraque.